Aula 2 de figuras sintáticas. Continuando ainda na página 55, a gente vai ver uma figura sintática. Está esse exemplo, com certeza, em alguma prova da vida aí que vocês fizeram ao longo desses 9 anos de ensino, vocês se depararam aí com o hino nacional. Agora, não sei se vocês, às vezes, fica meio complexo de entender o hino nacional, pela quantidade de hipérbato que tem este hino, né? O hino nacional foi feito no período parnasiano, e o parnasianismo primava muito por limar muito, né? Você explorar a linguagem para como se fosse enfeitá-la, como se fosse orná-la bem. Vocês vão aprender isso ano que vem em literaturas, mas veremos aí outro recurso estilístico, outro recurso sintático que tem a ver com a sintaxe, com a ordem das palavras, a maneira que ordeno as palavras no período. Então, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Falei errado, desculpem. Então, aí que houve uma ordem, uma troca, né, das ordens, lembrando que a gente, em língua portuguesa, a gente costuma ver sujeito, verbo e complementos, tá? Isso é a ordem natural, né? Como está isso, sujeito, predicado e complemento. Lembrando que tirando o sujeito, o resto é predicado. Então, isso a gente costuma ordenar tanto oralmente como na escrita, essa ordem comum da língua portuguesa, mas você pode também inverter. E quando você inverte, você traz um recurso a mais, enfatiza aquilo que você quis mostrar. Tá? No trecho apresentado do hino nacional brasileiro, é possível notar que houve uma troca na ordem dos elementos da oração. Qual que seria a ordem normal? Ouviram o brado retumbante de um povo heróico às margens plácidas do Ipiranga. Assim, nesse verso do hino, há um hipérbato ou inversão, ou seja, você inverte os termos dessa oração, né? Então, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, quando pela ordem direta seria ouviram o brado retumbante de um povo às margens plácidas do Ipiranga. Lembrando aí que as margens plácidas é o local onde você está. O brado retumbante de um povo heróico é o que você ouviu, certo? Então, hipérbato ou inversão é a figura de linguagem caracterizada pela troca da sequência normal dos termos da oração, ou seja, a ordem direta é habitual, comum, mas não quer dizer que tem que ser assim. Se você souber utilizar, como já falei umas 10 vezes nesta videoaula, a gente pode inverter esta ordem desde que você saiba utilizar a língua, né? Então, a ordem habitual, sujeito, predicado, complementos. A gente vai ver outra também, que é um nome também show de bola, que eu amo, é flaps. Flaps. Então, Machado, nesse trecho exemplificado aí, Machado fala assim: dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins. A gente viu, quando a gente estuda os sujeitos, que o sujeito concorda com o verbo, né? Então, dizem que os cariocas somos, dizem, o verbo está na terceira pessoa do plural. Os cariocas somos, então, dizem que os cariocas são, né? Mas será que o Machado de Assis não sabia a concordância? Ou ele se incluiu aí com esses cariocas, né? Então, ele se incluiu no meio desse discurso aí. Então, quando ele se incluiu, ele concordou, aí somos, né? Então, dizem que os cariocas somos, ele se incluiu nesse discurso. Então, essa é uma possibilidade da língua, é uma
flexibilidade da língua portuguesa, de você fazer a silepse. Daí, a silepse você tem de 3 maneiras: a silepse de gênero, de número e de pessoa, né? A gente vai ver exemplificado aí. Então, ao fazer a opção pela forma que escreveu, o Machado de Assis, o autor Machado de Assis, fez fez uso de uma construção chamada silepse, naquela que você faz concordância, não com o termo, né? Pode fazer concordância ideológica com o termo, com a ideia que você deu, né? Então, quando ele se inclui, né, ele coloca a ideia de nós, ele se inclui no meio dos cariocas, por isso que ele falou somos, né? Dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos. Então, na silepse de gênero, que a gente vai ver que a gente tem a ver com gênero, né, masculino e feminino, que é a discordância, ou seja, a inadequação entre os gêneros masculino e feminino dos artigos, entre os substantivos, dos adjetivos e dos pronomes. Olha só esta frase aqui de Olavo Bilac, outro poeta parnasiano. Sob a triste ouro preto, o ouro dos astros chove. Então, ouro preto é ouro, né? E preto são palavras masculinas. Então, quando ele fala sobre a triste Ouro Preto, ele está fazendo concordância aí com a ideia que Ouro Preto é uma cidade, tá? Então, Ouro Preto é uma cidade, então ele concordou não com o ouro e o preto, que são as formas que estão aí no masculino, ele concordou com a ideia, ele fez uma concordância ideológica com a ideia que é uma cidade, né? A ideia é que Ouro Preto é uma cidade. Então, aí ele utilizou a concordância de gênero. A gente vai ver a concordância de número, que tem a ver aí com plural e singular. Então, quando o sujeito é uma palavra singular, como plateia, plateia é uma palavra singular, mas se você perceber, plateia dá ideia de vários, né? Povo, né? Então, é uma palavra singular, mas que transmite a ideia de coletividade. Então, quando há uma discordância gramatical, né, entre o sujeito que está no singular e o verbo das orações, que se encontra no plural, a gente chama de silepse de número, tá? Povoaram os degraus, muita gente de sorte. Então, o sujeito, quem foi que povoou os degraus? Foi a muita gente de sorte. Então, muita gente de sorte, muita gente é um termo que está no singular, mas a ideia de gente são várias pessoas, por isso que o verbo aí está no plural. Então, esse verbo povoar está no plural, não concordando com muita gente, que é um termo que está no singular, mas concordando com a ideia de muita gente ser várias pessoas, tá? Então, nesse caso, o verbo povoar concorda com a ideia de plural e não com a expressão que está no singular, tá? E a silepse de pessoa é quando a discordância é a terceira do plural e a primeira do plural, tá? Enfim, lá em São Paulo, todos éramos, foi o que Machado fez, né? Todos éramos felizes graças ao seu trabalho. Então, todos é um pronome de terceira pessoa. Então, lá em São Paulo, todos eram, né? Mas concordou, se incluiu no discurso, como Machado fez. Então, teve a discordância de terceira pessoa e, no caso, terceira pessoa do plural, que é o pronome todos. E aí, a primeira pessoa do plural, que é o verbo éramos. Nós éramos, tá? Todos eram. Então, quando há discordância entre pessoas, chama-se silepse de pessoa. Nesse enunciado, o eu do cronista estabelece a concordância do sujeito todos, que é um pronome, no caso, terceira pessoa do plural, com o verbo éramos, de primeira pessoa do plural, pois ele se inclui na situação apresentada. Então, como ele se inclui na apresentação, né, éramos, ele se inclui no discurso, por isso que ele fez a concordância, ele utilizou a silepse de pessoa. Tudo bem? Então, postarei lá as atividades referentes às figuras sintáticas. Então,
não acumulem, façamos na sequência certa, para que vocês consigam aprender e dominar melhor todos os recursos linguísticos. Anjos, fiquem bem. Até mais, até quarta, né?